Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Para nós é um prazer esse encontro marcado que nós temos toda semana, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. Agradeço o carinho da sua audiência e lembro que você pode acompanhar o nosso programa de várias formas. Primeiro, nas plataformas digitais. Você sintoniza a TV LW no Facebook, YouTube e Instagram. E aqui na TV Nova são duas opções. Toda quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, com reprise aos domingos, a partir das 11h30 da noite. E no canal N2 Educação, você tem mais uma opção, que também nas quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Então não esqueça e acompanhe você também o Saúde em Evidência, o consultório na sua casa. Hoje nós conversamos com Isis Cavalcante, ela é farmacêutica, é professora da ESA, Autarquia de Ensino Superior aqui de Arco Verde, e também é uma das farmacêuticas do município, vai conversar com a gente a respeito desse tema tão importante, os perigos da automedicação. Isis, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Tiago. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite para estar mais uma vez participando aqui com vocês desse programa e estar trazendo para a população esse tema tão importante, né? Principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Eu acho que é super válido a gente falar um pouquinho sobre os perigos dessa automedicação e deixar aquele alerta para a população sobre o tema. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Serão duas participações hoje por conta da pandemia, a gente vai fazer de forma intercalada. Quero lembrar você que os nossos microfones, todos higienizados antes da gravação, não estamos usando máscara, mas estamos aqui usando o distanciamento necessário, correto, e essa questão da pandemia, né, infelizmente os casos aumentando, então estamos levando aqui a informação com responsabilidade para você. Nós vamos acompanhar o VT com o tema do programa de hoje. Antes eu quero agradecer os nossos apoios, né? Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, a ESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Agora sim, a gente acompanha o VT com o tema do programa de hoje. A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar no agravamento de uma doença, uma vez que sua utilização inadequada pode esconder determinados sintomas. Se o remédio for antibiótico, a atenção deve ser redobrada, pois o uso abusivo desses produtos pode facilitar o aumento da resistência de micro-organismos, o que compromete a eficácia do tratamento. Outra preocupação em relação ao uso de remédios refere-se à combinação inadequada. Neste caso, o uso de um medicamento pode anular ou potencializar o efeito do outro. Os perigos da automedicação é o tema do Saúde em Evidência de hoje. Bem, Isis, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui conosco. Eu já queria que você começasse respondendo essa pergunta sobre o uso racional de medicamentos. O que seria esse uso racional de medicamentos e o que é essa automedicação? Bom, Tiago, a Organização Mundial da Saúde, ela traz que, como um conceito do uso racional de medicamentos, que a gente tem que ter alguns pontos falando do uso de medicamentos. O medicamento, para ser usado de forma racional, ele precisa ser prescrito de acordo com a patologia, de acordo com a doença que aquele paciente ele realmente tem. Então, o paciente hipertenso, a medicação tem que ser para hipertensão. A medicação, outro ponto, é a questão da dose da medicação. Então, tem que ser uma dose correta, de acordo com as necessidades clínicas daquele paciente. A medicação ela tem que ser prescrita por um tempo oportuno. Então, digamos que se for um antibiótico, ele tem que ser prescrito por aquela quantidade de dias correto. Se for um medicamento para alguma doença crônica, então por um período mais longo, de acordo com a patologia do paciente. Por um custo acessível também é outro ponto importante do uso racional de medicamentos. Então, para a promoção do uso racional de medicamentos, a gente tem que ter todos esses pontos. E a questão do custo-benefício, né? Tem que ser um medicamento a um preço o mais acessível possível que atenda todas essas outras necessidades de dose, de patologia, de tempo de tratamento para aquele paciente e para o estado ou para o município também, quando a gente fala de medicações que são distribuídas no serviço público, né? Essa automedicação, então, seria quando a pessoa toma os remédios sem esses cuidados necessários, né? Sem esses cuidados necessários e sem a indicação ou prescrição de algum profissional da saúde, né? Então,
porque ou uma indicação de um vizinho, de um primo, de um amigo, ou até por conta própria mesmo, você está com dor de cabeça e você usa uma medicação sem a orientação do médico, do farmacêutico, de algum prescritor ou profissional da saúde que te oriente a usar aquela medicação. Você lida diretamente com essa área, entende bem do assunto, você dá aula a respeito disso. É um problema recorrente ainda no nosso país, na nossa região? As pessoas ainda têm esse hábito? Ele é frequente nessa questão de se automedicar? Muito, muito mais do que a gente imagina. Infelizmente. Eu sou farmacêutica aqui do município de Arco Verde e lá na central de abastecimento, na farmácia central, a gente distribui medicamentos para toda a população, assim como a Augusta vai comentar mais na frente também. A gente trabalha junto lá e a gente se depara no dia a dia com diversas situações dessa forma. Para quem trabalha lá, a gente só dispensa medicamentos com a prescrição médica ou do dentista. Então, lá a gente não vê tanto essa aquisição de medicamentos para automedicação, porque para chegar lá o paciente ele precisa ter passado por algum prescritor. Mas, assim, para quem trabalha, para quem é farmacêutico, por exemplo, de drogarias, de farmácias comerciais, a gente sabe que tem aqueles medicamentos que são os MIPs, que são, a sigla quer dizer medicamentos isentos de prescrição, são todos aqueles medicamentos que ficam do lado de fora do balcão. Então, a gente chega numa farmácia, principalmente nessas maiores de rede, a gente vê que existe uma gama de medicamentos que ficam ali no corredor, nas gôndolas, medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, antitérmicos, vitaminas, suplementos, dentre outros. E esses medicamentos que são isentos de prescrição, que o paciente ele pode chegar lá, pegar, colocar na sacola e levar para casa sem nenhum tipo de orientação, então esses são os que estão mais propícios para desencadear a automedicação. Os pacientes tendem a usar de forma sem uma orientação, digamos assim. E sobre os riscos dessa automedicação, Isis, o que é que isso pode ocasionar na pessoa de imediato? Quais são os problemas que isso pode acarretar? Então, uma série de riscos, de problemas pode trazer, pode levar o indivíduo até a morte. Existe um percentual também de alguns órgãos que mostram que existe um percentual de hospitalizações, de internamentos por intoxicações por uso indevido de medicamentos. Você pode gerar uma resistência bacteriana quando você está usando de forma indiscriminada antibióticos. Causar dependência ou tolerância quando a gente pensa nos medicamentos que são medicamentos de controle especial. Pode desencadear alergias, reações alérgicas, intoxicação, sonolência. Para uma mulher, por exemplo, que esteja amamentando, uma mãe que está amamentando e tome, dependendo da medicação, ela pode passar aquela medicação e não saber que está passando um pouco daquela substância para a criança, pode desencadear alguma reação no bebê e assim sucessivamente. Então, são uma série de riscos que o uso irracional, a gente chama o uso irracional de medicamentos, ele pode desencadear. Você falou em resistência. O que seria essa resistência na questão dos micro-organismos? São na questão dos antibióticos, né? Quando a gente tem o uso irracional de alguns antibióticos, então quando a gente toma antibióticos sem prescrição médica, sem prescrição do dentista, por uma quantidade de dias errados, por exemplo, você tem um antibiótico para tomar durante 7 dias, e aí eu tomei 3 dias e no terceiro dia eu já estou me sentindo bem, a garganta não está mais arranhando, não estou mais com febre, então já estou ótima e vou parar a medicação. Isso é um erro muito comum que a gente vê no nosso dia a dia. Aí as pessoas não finalizam os 7 dias de tratamento. Então, aquela bactéria, ela não foi, digamos que 100% extinta, entendeu? E aí ela vai ficando mais forte, digamos assim. E aí, da próxima vez que você tiver uma infecção bacteriana, aquele antibiótico que você usou da primeira vez, que você não fez o tratamento completo, ele provavelmente pode ser que ele não seja mais tão eficaz e ele não vá conseguir eliminar aquela bactéria. E aí você vai precisar de um medicamento, um antibiótico de segunda, terceira geração, antibióticos mais fortes para conseguir eliminar aquela bactéria
que ganhou força, digamos assim, no seu organismo, criou uma resistência. Então, ela não vai ser mais susceptível a qualquer antibiótico de primeira geração. Ela vai precisar de antibióticos mais fortes. A gente vê muito isso também em ambiente hospitalar. Às vezes o paciente não responde àquele antibiótico e você precisa ir tentando outros ou fazer alguns exames, como uma urocultura, que aí você testa todos os antibióticos que tem disponível e aí naquele exame a gente consegue detectar a qual daqueles antibióticos aquela bactéria ela é sensível. E aí a gente acerta no tratamento. Isso acaba sendo muito comum, né, Isis? Porque as Muito. pessoas acabam esquecendo, né? Tem gente que anota, tem gente que coloca o celular para alarmar, mas vez ou outra acaba esquecendo de tomar medicamento na hora correta. Com relação ao horário também, por exemplo, o remédio é para tomar de 6 em 6 horas. Passou de 6 horas, a pessoa tomou o remédio. Esse efeito já vai ser afetado ou não? Você falando dos antibióticos ainda, o ideal é que realmente se use no horário correto. A depender de quantas horas você passou, você ainda pode tomar aquela dose. Se for uma quantidade de horas maiores, então indica-se que você pule realmente aquela e deixe só para a próxima tomada, digamos assim, a próxima dose. Cuidado é grande com os antibióticos, principalmente, mas os outros requerem a mesma atenção também, né, Isis? Sem dúvida, sem dúvida. Medicamentos de hipertensão, por exemplo, medicamentos para colesterol, esses medicamentos de diabetes que a gente vê, pacientes que são insulinodependentes, que usam insulina diariamente. Então, assim, na nossa prática, no dia a dia, a gente vê muito paciente chegando com pico de glicemia. E aí a gente pergunta, a senhora é diabética? Tomou insulina? Não, minha filha, eu esqueci de tomar a insulina hoje. Aí tá com pico hipertensivo, às vezes desliza na dieta, enfim. E aí nós, enquanto farmacêuticos, a gente tenta orientar esse paciente quando ele pega essa medicação, seja lá na farmácia do município ou em outros locais que a gente atua, para tentar otimizar esse tratamento, otimizar essas medicações desse paciente e promover esse uso racional de medicamentos, né? Aqui na farmácia do município de Arco Verde, a gente tem muitos pacientes que são insulinodependentes, que usam insulina. Então, a gente tem um controle especial lá para pegar a medicação, a questão do armazenamento. Os pacientes têm que levar o isopor deles para levar a medicação refrigerada. Chegam pacientes novos que não sabem como utilizar, como aplicar a insulina. Então, a gente ensina quais são... Pega a seringa de 1 ml, mostra quantas unidades, ensina como é que aplica na barriga ou em outros locais e assim sucessivamente. E a nossa intenção é sempre tentar passar o máximo de informações possíveis para que essas automedicações, as resistências a antibióticos na farmácia do município, a gente também distribui antibióticos. Então, a nossa intenção, junto com a população, é exatamente essa, tentar promover o máximo possível esse uso racional e diminuir essas estatísticas, essa automedicação e todos esses riscos que ela pode trazer. Existe uma cultura muito forte também com a gente com relação a, por exemplo, a pessoa indica para outro tomar o medicamento porque a pessoa se deu bem e acha que a outra pessoa é da mesma forma. Eu tomei esse remédio, por exemplo, eu tomei esse remédio, aí já indica para o colega, para o amigo, olha, toma que é bom. O que você tem a falar sobre isso também? É muito comum também, Tiago. Às vezes, tipo, digamos, um exemplo, o Tiago está com dor de cabeça, aquela dor de cabeça, eu tomei essa medicação e deu super certo, aliviou. Aí tem outra pessoa com dor de cabeça e você fala para aquela medicação. Só que a dor de cabeça, vamos supor, que você sentiu, não quer dizer exatamente que é a mesma causa que aquela outra pessoa está sentindo. Isso é muito perigoso. A automedicação, isso seria um caso de automedicação, né? Ela também pode mascarar patologias, doenças que sejam mais graves. Então, você pode estar com outras coisas, a cefaleia, a dor de cabeça, ser um sintoma de outra doença que pode vir a ser mais grave, e você tomando aquele medicamento, aquele analgésico que foi indicado por terceiros, você pode estar mascarando aquele sintoma de uma doença mais grave, digamos assim. Então, isso é outro risco que essa automedicação pode trazer. E a gente vê muito
no nosso dia a dia. Indicações, o pessoal chega para pedir uma medicação. Outra coisa que acontece muito no nosso dia a dia, vamos supor um exemplo, simvastatina de 40 miligramas, que é um medicamento para colesterol. Aí, às vezes, a gente só tem no município de 40, e o paciente só toma de 20, mas ele quer levar aquela medicação. Não, me dê da que você tiver, não tem problema, eu tomo assim mesmo. Pacientes que desencadeiam alergia por uso de medicamentos, pacientes que querem levar tratamentos. O médico prescreve um tratamento para 1 mês, mas aquele paciente quer levar para 2, 3 meses e acabam fazendo aquelas farmacinhas caseiras, as famosas farmácias caseiras. E aí, aquele quantitativo de remédio que as pessoas acabam armazenando em casa, que ficam sem uso, também são potenciais. Eles induzem essa automedicação, porque aí eu tenho uma cartela daquele medicamento, eu dou para o meu vizinho, eu dou para o meu primo, entendeu? E assim vai uma cadeia, né? Uma reação em cadeia, digamos assim. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência aqui na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência e lembro sempre, né? Você pode acompanhar de várias formas, nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Aqui na TV Nova, 2 opções. Na quinta, a partir das 8 da manhã, com reprise aos domingos, a partir das 11h30 da noite. E no canal N2 Educação, também às quintas-feiras, a partir das 8 da noite. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Isis, a gente tem uma pergunta da Gabriela, ela é estudante lá da AESA, nós vamos acompanhar agora. Olá, meu nome é Gabriela, sou estudante de farmácia da AESA e eu gostaria de saber quais são os riscos da automedicação em relação aos antibióticos. Então, respondendo à tua pergunta, eu até já tinha comentado aqui com o Tiago, mas reforçando.
É muito comum o uso irracional de antibióticos pela população. A gente vê muito na nossa prática, no nosso dia a dia, pessoas que não podem, por exemplo, nem sentir a garganta arranhando, já quer entrar com o uso de antibióticos. A gente vê muita gente chegando sem receituário, sem prescrição para antibióticos e utilizando essas medicações. Outro ponto também importante com relação a esse antibiótico é que as pessoas, muitas vezes, elas não cumprem todo o tempo de tratamento. Então, digamos que um antibiótico que deveria ser utilizado por 14 dias, por exemplo. Muitas vezes as pessoas elas já se sentem, que estão bem e suspendem o uso dessa medicação antes da conclusão do tratamento. Isso aí é ruim, isso é um uso irracional desse medicamento, é um uso irracional desse tratamento antibiótico, e aí isso pode gerar uma série de riscos, e um deles é a questão da resistência. Aquela paciente pode desenvolver uma resistência uma resistência bacteriana. E aí, em outros momentos, aquela bactéria ela vai se tornar mais resistente. Em outros momentos que ela precise usar alguns antibióticos, esses antibióticos de primeira geração, por exemplo, eles não vão ser mais eficazes. E aí, se a paciente continuar procedendo dessa mesma forma, continuar com esse uso irracional, cada vez mais ela vai aumentar a resistência, ela vai ter que usar antibióticos cada vez mais fortes em futuras possíveis infecções. Então, isso pode desencadear um custo também, seja para o hospital, seja para o município, para o estado, onde ela estiver adquirindo essa medicação, porque esses antibióticos de segunda, de terceira geração, eles são bem mais onerosos, eles são bem mais caros, principalmente quando a gente fala a nível de internação hospitalar, né? Então, assim, a gente precisa ter a ciência de que o medicamento antibiótico ele é prescrito por 3 dias, 5 dias, 7 dias, 14 dias, e a gente precisa realmente concluir aquele tratamento. A gente precisa realmente tomar aquela medicação nos horários corretos, né? É importante a gente respeitar essa questão dos horários também, para tentar evitar alguns riscos que esse uso irracional ele pode trazer. Isis, eu vou aproveitar também para fazer outra pergunta. Eu vou deixar o anti-inflamatório para a Augusta no próximo bloco. Mas com relação ainda aos antibióticos. Por exemplo, a pessoa tomou antibiótico para uma dor de dente. Ela teve infecção no dente e serviu muito bem. Tomou, teve a cura. Mas aí ela tem uma infecção na garganta e ela mesma resolve tomar por ela mesma esse mesmo medicamento porque ela achou que tomando para a dor de dente resolveu, então vai tomar agora porque já resolveu, ela sabe que resolve e vai tomar agora para a garganta. O que é que você tem a falar a respeito disso? Gente, isso é um exemplo de uso irracional, né, de antibióticos. É como eu falei para você. Outro exemplo que a gente citou, por exemplo, você teve uma dor de dente, Tiago, e usou um antibiótico. Aí a sua irmã está com dor de dente e aí ela acha que vai tomar o mesmo antibiótico que o seu, por exemplo. São todas situações bem semelhantes que acontecem muito, mas que são irracionais, elas não são legais. Aquele tratamento que serve para você, não necessariamente ele vai servir para outras pessoas. Um antibiótico que serviu para a sua dor de dente não necessariamente vai servir para a garganta de outra pessoa e assim sucessivamente. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um paciente que ele já era idoso, e sempre que ele tinha diarreia, ele tinha muita diarreia. E aí, quando ele tinha diarreia, a filha dele dava para ele um antibiótico. Diarreia, tal antibiótico. Diarreia, tal antibiótico. E aí, só que ela não sabia que aquele paciente, que aquele senhor, o pai dela, ele era alérgico àquele antibiótico. E aí que desencadeou uma reação alérgica que ele ficou com a pele do corpo inteiro completamente atingida, cheia de lesões, fragilizada, e ele teve que ser hospitalizado por conta disso, por conta daquele uso indevido daquele antibiótico para aquela suposta diarreia, e usou sem prescrição. Então, a filha não sabia, claro, que ele tinha aquela alergia àquele medicamento, mas veja as consequências que aquele uso indiscriminado ele causou para aquele idoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, tem algumas pessoas que usam e não tem problema,
ou acham que não tem problema, porque um problema de resistência à resistência bacteriana não é uma coisa que a gente vê a olho nu, que você visualiza, e nem uma coisa que você percebe naquele momento. Então, as consequências daquele uso indiscriminado, elas podem aparecer só posteriormente, entende? Então, isso é uma das coisas que até dificulta esse controle, digamos assim, desses usos. Como é que uma pessoa pode identificar que ela é alérgica a determinada substância, Isis? Porque, por exemplo, tem pessoas que não podem tomar dipirona, tem uma reação alérgica por conta da dipirona, mas essa pessoa só descobre quando faz uso do medicamento. Então, o que é que você pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo nesse sentido, com relação a entender as substâncias e saber se são alérgicas ou não a determinado remédio? Então, podem desencadear uma série de reações diferentes, reações alérgicas diferentes. Reações cutâneas, vermelhidão, racho cutâneo, algumas pessoas podem causar diarreia. Vai variar muito de pessoa para pessoa e de medicação para medicação. Esses são sinais que podem ajudar a pessoa a entender que o medicamento está causando essa reação, né? Em alguns momentos, por exemplo, tem alguns antibióticos que eles podem causar diarreia, mas é uma reação comum, porque ele vai destruir algumas bactérias que são benéficas. A gente tem bactérias que são ruins e a gente também tem bactérias que são boas no nosso organismo. E aí, às vezes, por exemplo, a gente usa um antibiótico que ele, além de atacar as bactérias que são ruins, ele acaba atacando algumas bactérias que são boas, como, por exemplo, as bactérias da flora intestinal. E aí a gente acaba tendo diarreia. Mas aí aquela diarreia não é uma alergia àquela medicação, é uma consequência, é uma reação a esse mecanismo de ação, entendeu? Então, é uma coisa muito particular e muito individual, não quer dizer, vai variar de pessoa para pessoa e de sintoma para sintoma. Alguns sintomas podem indicar uma reação e outros não, entende? E nesse momento que a gente está enfrentando de pandemia, a gente sabe que, por tudo que você já falou aí, já deixou bem claro a respeito da automedicação, os perigos, o que isso pode acarretar. E em meio à pandemia, como a gente está vivendo, né, onde agora não tanto, mas teve um momento de incertezas muito grande com relação a medicamentos que surgiram, a possibilidade de medicamentos que podiam agir ou não, que tinham efeito sobre o coronavírus ou não. Isso se tornou até uma polêmica a nível nacional, a nível mundial também, com relação a alguns medicamentos. O que é que você tem a falar sobre isso, sobre esse tema, nesse período de pandemia que a gente está enfrentando? Então, esse é um período que a gente está vendo as coisas ficarem bem mais exacerbadas, né? E uma delas também é a questão da automedicação. A gente está hoje passando por um momento que o mundo inteiro ele está pesquisando, ele está atrás de caminhos de terapias, de medicamentos, de vacinas para a questão da Covid-19, para o novo coronavírus. Então, assim, existe no mundo todo uma série de pesquisas, como você falou, existem uma série de medicamentos que já houve notícias que eram promissores, depois voltaram atrás. Então, assim, essas notícias, a mídia hoje, a internet, a gente está... a informação ela é difundida muito rapidamente e ela atinge um grande número de pessoas, né? Então, assim, as pessoas elas tendem a serem influenciadas por essas notícias que acabam saindo, né? Então, a gente viu aí medicações que eram de venda livre, como, por exemplo, a arintoxazamida, que é a Anitta, que era uma medicação de venda livre, ela passar a ser uma medicação que foi de uso controlado, a ivermectina, por exemplo, porque a gente sabia que o Ministério da Saúde ele esperava que fosse haver uma busca desenfreada por aqueles medicamentos nas farmácias, e aí as pessoas iriam usar de forma indiscriminada. Então, tentou-se restringir a venda dessas medicações para ser uma medicação com venda só com prescrição, para tentar diminuir já esses males que aquela medicação, aquele uso irracional iria trazer. Mas assim, e a gente vê, e ainda estamos vendo e ainda vamos ver por algum tempo, eu acredito, esse uso indiscriminado dessas medicações. Você falou sobre informação. Peguei uma coisa importante, você falou aí sobre informação. Hoje tem muito também essa questão das pessoas procurarem as bulas dos medicamentos já na internet, ler
interpretar aquela bula e achar que pode tomar o medicamento já, né, para aquele problema que ela está enfrentando. O que você também tem a falar sobre isso? Hoje, como eu te falei para você, a informação ela está muito, né? Dificilmente a gente via antigamente uma pessoa pegar a bula, aquela bula tradicional de papel, né? Mas hoje as informações elas estão bem mais fáceis de a gente conseguir. Mas a gente vê muito, as pessoas interpretam muito aquelas bulas para lados positivos, para lados negativos, né? Acabam vendo, esse medicamento eu posso usar para isso, isso e isso. Então, eu acho que eu estou com isso, com esse sintoma, então eu acho que eu vou usar essa medicação porque vai resolver, né? Então, isso é um dos pontos negativos. Essa difusão de informações, ela também pode estar induzindo ou levando as pessoas a aumentar essa questão do uso irracional e da automedicação, né? Então, as pessoas meio que se consultam na própria internet, né? Tem gente que fala muito sobre o Dr. Google, né? E aí as pessoas usam muito essas ferramentas, colocam lá os sintomas e lê alguma coisa e já acha que ali está tudo ok, né? E segue aquele tratamento. A gente está falando de medicamentos que precisam de prescrição, mas a gente lembra também que no começo da pandemia houve uma procura intensa pela vitamina C. Chegou até a acabar em algumas farmácias. Uma procura intensa, porque as pessoas também achavam que a vitamina C ajudava nessa questão do coronavírus. O excesso nesses medicamentos também acarreta problemas para a pessoa, mesmo esses medicamentos que não têm tanto cuidado com relação à prescrição? Sim, sim. Tem gente também, outra dúvida, aproveitando o gancho dessa tua pergunta, algumas pessoas acham que, por exemplo, o uso de medicamentos fitoterápicos, que são aqueles medicamentos derivados de plantas medicinais, eles acham que por ser um medicamento natural, ele não vai causar nenhum mal. É o gancho dessa questão da vitamina. A vitamina D também foi muito procurada, a ômega 3. Sim, eles não deixam de ser medicamentos, né? Então, a depender do uso indiscriminado, eles podem sim, assim como os outros, causar intoxicações, superdosagens e trazer alguns problemas para a saúde. Não é porque são vitaminas, não é porque são medicamentos que são derivados de plantas, medicamentos fitoterápicos, que eles estão isentos de qualquer risco. Não, eles também, todos eles têm pode desencadear, né? Isis, eu quero agradecer a tua presença aqui conosco, a tua participação nesse primeiro momento do nosso programa, e o espaço é seu para as tuas considerações finais. Eu que agradeço, Tiago, o seu convite, agradeço a todos que estão aqui, que assistiram o programa, as meninas que mandaram mensagem para a gente, e dizer que nós estamos à disposição e que a nossa intenção aqui hoje era deixar esse alerta ligado, digamos assim, dos perigos da automedicação. Então, antes de tomar qualquer medicamento, procure a orientação do farmacêutico, a orientação do prescritor, para que você não corra, ou pelo menos minimize, haja uma diminuição desses riscos que essa automedicação ela pode trazer. Obrigado, Isis. Eu que agradeço. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas.
Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço o carinho da sua audiência mais uma vez, essa companhia marcada aqui, esse encontro toda semana. Lembro também da maneira que você pode assistir o nosso programa, né? Nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Aqui na TV Nova, duas opções. Nas quintas-feiras, a partir das 8 da manhã, com reprise aos domingos, às 11h30 da noite. E no canal N2 Educação, você acompanha também na quinta-feira, a partir das 8 da noite. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, juntos fazendo saúde em evidência para você. Como prometido, agora Augusta Torres está conosco, ela que também é farmacêutica, professora lá da Autarquia de Ensino Superior de Arco Verde e também é farmacêutica aqui no município. Augusta, muito obrigado também pela tua participação. Obrigado, Tiago. Boa noite a todos. E é um prazer imenso estar aqui falando de um tema tão importante. Deixei uma pergunta para você a respeito da diferença com relação a antibióticos e anti-inflamatórios. Muitas pessoas confundem, né? Quais são as principais características de um e de outro e o que o uso inadequado ou incorreto pode causar? É uma dúvida bem constante. Muita gente confunde, né, a questão de antibiótico, anti-inflamatório, quando tomar, né? E nessa questão da automedicação, a gente também vê muita gente se medicando e erroneamente, né? Às vezes você está com um quadro inflamatório e você procura um antibiótico, né? Na incerteza, você acaba procurando a medicação, ainda da automedicação, você ainda está procurando a medicação errada. Né? O anti-inflamatório, como o próprio nome já diz, ele é para curar inflamações. Então, é onde tem inchaço e dor. Né? Você não tem bactéria, você não tem micro-organismo naquela região que está lesionado, naquele local onde você tem aquela inflamação. Então, o anti-inflamatório ele vai agir nesse local onde não se encontra inflamação, não se encontra infecção, né? Por micro-organismo, no caso dos fungos, o antifúngico. Então, o anti-inflamatório ele vai resolver a questão da dor e do inchaço do local que é causado pela inflamação. Né? Como o Isis falou anteriormente, o antibiótico ele vai agir, né, onde tem micro-organismos, onde tem bactéria. Então, se você não quer se automedicar, né, como muita gente faz, achando que está com inflamação, achando que está com infecção, você acaba errando, né? Além de estar errando e estar se automedicando, errando no seu próprio diagnóstico, né? Como a gente pode dizer. Então, a inflamação, a gente utiliza medicamentos próprios, os anti-inflamatórios. Muitos são de venda livre, né? Como existe também, bem colocou, os MIPs. Então, a pessoa pode chegar na farmácia e se servir desses MIPs, desses medicamentos, tanto para dor, os analgésicos, né? Que são mais comuns, como para os anti-inflamatórios também. Né, os antibióticos a gente tem uma venda mais restrita, né, uma liberação mais restrita, requer prescrição, né, o farmacêutico tem todo um protocolo a seguir
junto à Anvisa para a liberação dessas medicações para a população. Então, é uma venda mais restrita, mas a gente sabe que, de alguma forma, muitas pessoas ainda conseguem se automedicar, tanto de anti-inflamatórios como dos antibióticos também. Augusta, com relação à pandemia, a gente está enfrentando um problema que ele não é só sanitário, mas ele também causa crises emocionais muito grandes em muitas pessoas por conta do isolamento, né? A gente viu muita gente sofrendo questões psicológicas a respeito disso, algo novo, algo impactante, e também aumentou o consumo desses remédios chamados psicotrópicos, né? O que é que você tem a falar a respeito sobre isso também? São medicamentos que têm um controle ainda mais rígido com relação à venda, né? E as pessoas, infelizmente, também estão tomando sem prescrição. Com certeza. Essa pandemia, ela trouxe, né, problemas emocionais imensos. A questão do isolamento, né, do afastamento, né, das pessoas. Nós brasileiros somos, né, muito calorosos, então a gente quer estar junto, a gente quer estar né, se reunindo. E essa pandemia, para a gente, eu acho que foi muito cruel, né, nessa questão do isolamento também. E a população começou a correr atrás dessas medicações, né? Tanto para dormir, né? A questão da depressão, né? Pessoas que antes tinham vida ativas, que conseguiam fazer, né, suas atividades normais, se viram dentro de casa sem poder manter sua rotina, então entraram em quadros de depressão e levaram isso a essa medicação, né? Ao uso dessas medicações psicotrópicas, né? Como você mesmo falou, aumentou a procura por essas medicações, né? Eu sou farmacêutica também do município e do estado, da farmácia de Pernambuco, e a gente percebe também que a população começou a procurar mais essas medicações, né? Como você falou, existe é mais restrito, né? Então não é qualquer receita ou chegar em uma farmácia e pedir um diazepam. Então não se tem essa restrição, né? Precisa de uma prescrição médica, né? Cada medicação se enquadra em um tipo diferente, então a gente consegue ter um controle maior, mas a gente sabe que tem, né, os casos de pessoas que conhecem um prescritor, conhecem alguém que conhece um médico, então consegue uma receita, ou consegue algumas facilidades para ter acesso a esses medicamentos, e acaba prejudicando, né? Então você entra numa medicação psicotrópica, que ela não é de controle à toa, né? Ela causa dependência, ela vai trazer riscos mais na frente, né? Para você depois fazer o desmame dessas medicações, que é você começar a tirar essa medicação daquela pessoa, é complicado, a pessoa se torna dependente, né? Medicações que trazem problemas futuros, né? Então o paciente precisa estar sendo acompanhado por um médico, né? Para que veja a questão de taxas de exames de sangue periódicos, para ver, porque algumas medicações elas alteram essas taxas de glicose, de colesterol. Então, se você não tiver esse acompanhamento, você pode acarretar outras doenças, né? Pelo uso desses psicotrópicos, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado e principalmente nesse momento, né? A gente procurar não entrar, né, nesse uso desses psicotrópicos. Se for necessário, que seja consciente, que seja com orientação médica, que seja de uma forma que seja passageiro, né? A gente não deve se colocar ao uso de psicotrópico como algo que vai ser para o resto da vida. Augusta, para o nosso público entender bem o que vocês fazem, um trabalho importantíssimo, como é que funciona trabalhar numa farmácia como a farmácia do município, a farmácia do estado? Quais os protocolos que vocês seguem com relação ao armazenamento desses medicamentos, a questão de validade, a questão de descarte também? Existe todo um processo e um processo muito responsável, né? Com certeza. Nós farmacêuticos temos uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente assume uma farmácia, seja ela privada, seja ela do SUS, a gente assume uma responsabilidade muito grande porque a gente está lidando com medicamento. E medicamento, existe uma frase, né, que a gente usa muito, que é a diferença do medicamento para o veneno é a dose, né? Então, a dose é que vai dizer se ele vai lhe fazer bem ou ele vai lhe fazer mal. Então, a gente está ali lidando com substâncias, né? Muitas vezes, como os psicotrópicos, né? Que causam dependência, que são drogas, né? Dependentes.
E a gente precisa ter esse controle, tanto seja na questão do armazenamento adequado, né, um local refrigerado. A gente sabe que tem medicações que não podem passar de uma temperatura, outras precisam estar refrigeradas, tem que ter esse controle, como as insulinas, né, que a gente distribui no município, tem que estar refrigerada. A validade, a gente tem um controle muito grande, a gente no município, a gente tem um sistema do Ministério da Saúde implantado, onde tudo está nesse sistema e a gente tem acesso a todas essas informações do que a gente tem, de lote, de validade. Então, a gente consegue organizar para que a gente não tenha perdas, né? Então, a gente faz o máximo possível para que a gente não tenha medicações que venham a se vencer, né? O recurso já é tão apertado, né, para que a gente dê conta de tudo, que a gente não pode estar perdendo medicação por validade, né? Então, a gente tem esses sistemas implantados, sistemas informatizados, que a gente consegue estar puxando relatórios periódicos que nos dão essas informações de lote, de validade, de onde a medicação está armazenada, para que a gente saiba onde ela está, não se perca no meio da farmácia, porque como uma CAF, que é uma central de abastecimento farmacêutico, ela é um espaço onde existem vários medicamentos, né? Então, a gente tem que estar sempre organizando isso também para não perder. O descarte, quando chega a acontecer, né? Isso tem que ser feito por uma empresa, né, que faz esse recolhimento. Essa empresa tem um contrato com o município e ela passa recolhendo, né, tanto o lixo hospitalar, lixo contaminado, como as medicações que venham a vencer. Né? Então, eles dão destino a essa medicação, vai ser incinerado de uma forma correta. Né? A gente faz o alerta também que a população não deve jogar a medicação no lixo comum, né? Que a gente vê muito, né, as pessoas jogando ou na descarga, ou na pia, ou jogando no lixo comum mesmo. E isso é um ponto que a gente também, como farmacêutico, a gente também faz essa questão de orientação à população junto das comunidades, para que não faça isso, porque a gente está jogando medicamentos, jogando drogas no nosso sistema de água, no nosso, né, colocando outras pessoas em risco. Né? Então, a gente tem a consciência também de que o município também recolhe essas medicações da população, que tiver medicação em casa, que venceu, ou que não vai fazer mais uso. Né? Como a gente está falando sobre automedicação, a gente tem que ter isso bem consciente também, de que muitas vezes a gente deixa aquela medicação que sobrou de um tratamento, né? A gente às vezes vai comprar uma medicação ou vai receber na farmácia e pega a mais do que o que realmente vai utilizar e sobra em casa, né? E a gente costuma guardar para uma próxima eventual, né, necessidade. Mas a gente não sabe o risco que a gente está correndo tendo essas medicações em casa, né? Principalmente para quem tem criança, né? A gente também alerta muito isso, quem tem criança em casa, colocar essas medicações em um local de difícil acesso para essas crianças, que a gente também tem relatos de crianças que são hospitalizadas por ingerir medicação. Então, é bem complexo. Então, a gente, como farmacêutico, a gente tem um trabalho bem árduo, né? A gente espera também que as pessoas valorizem isso, porque a gente faz o trabalho para que mais na frente a população entenda que o medicamento ele é benéfico, mas ele pode trazer os malefícios também. A gente, inclusive, já teve alguns programas a respeito desse assunto sobre o descarte no meio ambiente e os danos que isso pode causar, né? A medicação e as substâncias afetarem os lençóis freáticos e o solo, enfim. Esse descarte é muito importante, como você falou, que seja feito da maneira correta. Com relação aos pontos de promoção para o uso racional de medicamentos, Augusta, o que é que você pode falar a respeito disso? Sobre essa questão da validade, do fracionamento, do armazenamento, para as pessoas que estão nas casas delas, o que é que elas podem fazer, por exemplo, quando o medicamento vence, quando o medicamento está armazenado da maneira incorreta, e o que é que pode ser feito para que, por exemplo, se questiona muito essa questão do fracionamento dos medicamentos, né, para que as farmácias forneçam a quantidade que aquela pessoa necessita tomar. O que é que você tem a falar a respeito disso? É muito importante. É uma luta da Anvisa, acho que a Anvisa já vem travando essa luta para que os fabricantes, né, comecem a fazer medicações fracionadas, né, para que isso não ocorra. Então, a gente hoje já vê uma melhoria, né, quando a gente vê medicações que vêm em caixas com 7 comprimidos, com 14. Então, você já consegue fazer esse jogo para que a
paciente, ele leve exatamente a quantidade que ele vai precisar, mas a gente sabe que muitos ainda a gente não consegue. Então, quando a gente tem essa sobra em casa, né, a gente fica com essas medicações em casa, a gente tem opções, né? Ou de ficar com ela, né, para se automedicar depois, que é o que a gente não quer, né, que a gente não aconselha, ou devolver ela para a farmácia do município, no caso, quando é um usuário do município, para que aquela medicação a gente vai passar por uma avaliação, vai ver se realmente ele se mantém íntegro, né, para que outra pessoa possa utilizar, e a gente repassa para outras pessoas que necessitem também, né? E é importante também que a população tenha esse cuidado de estar olhando a validade da medicação em casa, se não já está vencida, né? Se está armazenada em local correto. Muita gente tem o hábito de guardar a medicação dentro do banheiro, né? E isso é algo que a gente não... que é um dos pontos que a gente mais bate, né? Local que tem umidade, que tem água, né? Então, a gente não deve guardar medicações nesses ambientes, né? Cozinha, porque tem muita troca de temperatura, né? Uma hora está muito quente, outra hora tá mais frio por conta da geladeira. Então, muita gente tem o hábito de guardar em cima da geladeira a medicação. Então, a gente sempre orienta, né? Tá atento a essa questão da quantidade de medicamento que eu tenho em casa, se vai me servir, se está me servindo, se não está, dá um destino correto a elas, né? Ou seja, para entregar em pontos de coleta, para incineração, ou para locais onde o farmacêutico possa fazer essa triagem para que outras pessoas tenham acesso àquela, né, sobra daquela medicação. E estar atento a essa questão do armazenamento onde eu estou guardando os meus medicamentos em casa, né? Então, de preferência, um local arejado, né, que tenha... que seja seguro, né, principalmente quando a gente tem crianças e idosos, né, um local mais alto, de preferência que tenha chave, um armário com chave, para que a criança não tenha acesso, o idoso também às vezes não tem acesso a isso, né? A gente tem que estar sempre atento a essas questões. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência desse encontro que nós temos toda semana. Para nós é um prazer receber você aqui no Saúde em Evidência. Eu sempre lembro que você pode acompanhar de várias formas nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Aqui na TV Nova, duas opções, às quintas às 8 da manhã e no domingo a reprise às 11h30 da noite. E no canal N2 Educação você acompanha também na quinta-feira a partir das 8 da noite. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Augusto, nós temos uma pergunta. A Letícia nos enviou um vídeo, nós vamos acompanhar agora. Me chamo Letícia, sou estudante de farmácia da AESA e nesse momento de pandemia estamos vendo muitas fake news, informações, troca de informações sobre medicamentos entre vizinhos, amigos, familiares, e nessa parte onde o farmacêutico pode atuar prevenindo
informando. Letícia, a questão da fake news, né? Está sendo muito, nessa pandemia, né? A gente percebeu que as fake news em relação a medicamentos foram diversas, né? Tanto fake news como também a questão da busca, né, por um medicamento que agisse, né, para combater o Covid-19, né? Então todo mundo se voltou para isso, né, de início, para que buscasse uma medicação que fosse efetiva, né, que fosse acertada, né? E depois começaram das vacinas, mas de início tentou-se buscar um medicamento que fosse, né, efetivo. E nessa busca muitas coisas surgiram, né? Muitos medicamentos foram colocados né, na mídia, né? A própria televisão, a internet, né, vinculou muitas matérias, né, a respeito de medicamentos que seriam promissores e com o andar, né, das pesquisas, das utilizações, foram vendo que não era tão efetivo assim, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê uma matéria, quando a gente vê uma notícia de um medicamento para tal doença ou condição que você às vezes está passando e você quer um alívio, você quer algo que, né, que tire sua dor, que tire sua condição naquele momento. Então você acredita em tudo, né? Você passa a acreditar em tudo. E a gente tem que ter muita cautela nisso, né? Porque a gente precisa buscar fontes confiáveis, né? A gente não pode, na primeira notícia, na primeira reportagem que você vê falando, né, a gente viu muito falar sobre a ivermectina, né, era um medicamento que não se usava, né, a gente tem um exemplo porque a gente tinha esse medicamento no município, né, é padronizado no município essa medicação, ela é uma medicação para sarna, para piolho, e não tinha saída, né, assim, até para uso que ela se propunha, né, aqui no município a gente não tinha saída. E quando se iniciou aquela história, né, de que a ivermectina, né, era a medicação que ia combater ou que ia prevenir, né, muitos vincularam isso, que ela ia prevenir, foi uma busca louca pela ivermectina. Quem tinha ivermectina segurou ela em casa, quem nas farmácias zeraram seus estoques para vender, a gente do município não conseguia comprar, né, para ser utilizado em hospital de campanha, né, para ser utilizado em locais que realmente poderia precisar, a gente não conseguia comprar, por conta dessa notícia, né, que foi se espalhando de que ela poderia ser uma medicação que iria prevenir o adoecimento. Então, a gente tem que ver as fontes dessas notícias, né, procurar artigos que tenham bases científicas, né, e não mídias que, às vezes, colocam para... A gente sabe que a indústria farmacêutica é uma indústria muito forte, então, às vezes, ele quer que o dele seja o melhor, né, que o medicamento dele seja a medicação que vai fazer a cura da Covid. Então, às vezes, saem notícias que não são tão confiáveis, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E nós, como farmacêutico, também temos mais esse papel, né, de orientar a população, de estar buscando conhecimentos para que a gente desmistifique essas notícias que chegam diariamente para a gente, pessoas questionando se aquele medicamento realmente faz bem, se a pessoa pode tomar, se deve tomar vitamina D, porque viu no jornal que a vitamina D aumenta a imunidade, então vai tomar. Mas você sabe como é que está o seu nível de vitamina D? Né? Então, nós, como farmacêuticos, como ela perguntou, né, o desafio de nós farmacêuticos é esse, é orientar, é estar disponível para a população, né, para que a população fique bem informada, tenham fontes seguras de informação, né, a gente passa a ser um formador de opinião, né, de tirar as dúvidas dessa população, e a gente é um profissional que está bem disponível, né? Às vezes a gente acha que um médico, a gente precisa demorar alguns dias para conseguir uma consulta ou para conversar com ele, e a gente tem farmacêutico hoje, acredito que em Arco Verde todas as farmácias têm farmacêuticos disponíveis, município, nós somos 4 farmacêuticos no município, então a gente tem esse profissional, né, disponível para a população para tirar essas dúvidas, para orientar corretamente. Então, acho que a gente não tem que estar buscando informações fake news por aí para cura ou para diagnóstico de nada. A gente tem profissionais que podem estar sendo utilizados para isso. Augusto, eu quero agradecer a tua presença aqui conosco. O espaço é seu também para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Tiago. É um prazer estar aqui, né? A gente precisa também desses espaços para que a gente esteja informando a população,
né, deixando a população consciente, né, de todos os riscos e os benefícios, né, da automedicação, como foi tratado hoje. E a gente tem vários temas também que podem ser colocados. Eu que agradeço e uma boa noite. Obrigado. Quero agradecer a você também o carinho da sua audiência e lembrar que o programa fica disponível nas redes sociais, a reprise no domingo, aqui na tela da TV Nova também, às 11h30 da noite. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção-geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.